Também estava com saudades de vocês. Boa noite. O chamado Você chega, né? O viu? chamado chega, a gente recebe no coração, assim, acerta em cheio. Pois é, então você vai ter que dividir lá e cá, tá bom? Pois é. Quem mandou? Quem mandou ocupar um espaço aqui com a gente? Estou fazendo isso hoje, inclusive, estou fazendo, tem uma Ah, então tá bom. conexão é forte, a conexão é muito forte. É isso aí. Obrigado, Pessoal, de vez Adi. em quando vocês vão me avisando, minha conexão tem hora que não tem ficado boa, tá oscilando, tá? Aí se eu precisar repetir alguma coisa, vocês vão me avisando aí, por favor, tá? Então vamos começar nos aquecendo, uma noite muito especial, um chamado, né? Então vamos fechar os nossos olhos, aquele momento para a gente desacelerar, esquecer tudo que tem passado em nossas vidas, tudo que você passou hoje. Não sei como foi seu dia, se foi um dia tranquilo, se foi um dia frio, um dia quente, mas é para esquecer. Agora é um momento de intimidade, um momento de grande valor que você não pode perder essa oportunidade. É você, o Senhor. Hoje ele diz que você é muito mais do que especial. Hoje ele diz que ele quer falar para você. A palavra de hoje é especialmente para você. Então, assim, sinta-se honrado, sinta-se honrada. Mas para que você consiga perceber o chamado dele, você precisa acalmar sua mente, desacelerar sua mente, acalmar o seu coração. Aí agora a Malu vai nos ajudar para que a gente fique mais tranquilo, mais sereno, para que a gente possa começar a entrar em conexão, para sentir o chamado, ouvir o chamado do Senhor. Continuando com seus olhos fechados. Se você ainda não estiver sentado em uma posição confortável, sente-se, coloque a mão no seu coração, já com a mente mais limpa. Vá acalmando agora o seu coração, sentindo cada batida, cada respirar. Assim, respira fundo, inspirando coisa boa, fé, amor. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, toda a raiva, a tristeza. Mais uma vez, inspira coisa boa, fé, alegria. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, tudo que te amarra ao pecado, toda tristeza. Mais uma vez, inspira coisa boa, unção do Espírito Santo, foco. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, tudo que está te impedindo de proclamar a palavra, tudo que vem te angustiando. Eu peço ao Senhor que Ele se revele no meio de nós, que esse não seja só mais um encontro de segunda-feira, mas que hoje nós possamos ser verdadeiramente tocados e que o Senhor nos use como instrumento da Tua palavra. Jesus te chama pelo nome. O Senhor conhece cada um de vocês. Cada um de vocês no seu íntimo. Ele conhece cada passo, cada tropeço, cada sorriso, cada lágrima. E hoje o Senhor te chamou pelo nome para estar aqui. Hoje o Senhor te escolheu a dedo. Você não é só mais uma das pessoas que está aqui. Então nessa noite se entregue verdadeiramente. Abra o seu coração e não desperdice a oportunidade que Deus te deu. Amém?
Amém. Boninha, amei essa musiquinha. No final, vou querer que você coloque ela de novo. Eu começo a falar aqui no início, gente, pra gente respirar. A Malu fica me olhando assim, olha, vai falar mais do que eu. Ela ficara brava, esse início é só dela. Então, vamos lá, pessoal. Então, ontem, a hora que eu estava escutando o evangelho, eu falei, gente, essa é a palavra. Como foi assim profundo comigo, como eu falo com vocês, nós não podemos ser egoístas, né? Nas delicadezas, nas profundidades que o Senhor tem para conosco. Então, nós vamos lá em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Eu vou ficar olhando o Ronan e assim que ele achar, eu vou começar a falar. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Gente, só esses versículos a gente ficaria aqui a noite inteira, porque dariam vários temas para esse encontro. Tanto que hoje de manhã eu falei com os meninos, gente, não sei qual vai ser a frase do chamado de hoje, porque é tão profunda essa passagem que dá para a gente tirar muitos aprendizados. Mas antes da gente se aprofundar no nosso dia a dia, é importante a gente contextualizar um pouquinho. Naquela época lá que Jesus encontrou o cobrador de impostos, a terra era dominada pelo Império Romano. E naquela época os impostos eram de grande importância. Era muito importante para eles a cobrança dos impostos. E Mateus era um desses cobradores. E naquela época não tinha como registrar de forma fidedigna para você ser completamente coerente naquela cobrança. Então, os cobradores eram chamados de ladrão. E Mateus não era um estrangeiro, ele era um judeu. Isso que incomodava mais ainda as pessoas, né? Então, ele era como todos daquela terra, ele não era estrangeiro. Então, ele sabia da dor e do tamanho do pecado de estar ali como cobrador de impostos. E os cobradores de impostos, eles eram chamados de publicanos. Por que publicanos? Porque eles eram pecadores públicos. Todo mundo sabia que eles estavam pecando. E era tão sério para eles isso, que alguns religiosos, eles, se vissem alguns cobradores de impostos na rua, eles não passavam nem no mesmo passeio, que eles achavam que isso ia até contaminá-los e que eles não podiam ter nenhum tipo de contato com esse tipo de pessoa. Então, é só para contextualizar, para vocês saberem o tanto que ser cobrador de impostos era grave, era pecado.
Só que quando Jesus chega naquele lugar, Jesus não vê o cobrador de impostos. Jesus chama Mateus. Então, o que eu queria falar com vocês, quando Jesus te vê, ele não vê a Claudinha, ele não vê a Marina, ele não vê a Sueli, a Melina, o Vitor, o Eli. Quer dizer, ele vê cada um de vocês, ele não vê o pecado de vocês, a miséria de vocês. Como diz aqui no versículo 12, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus ama a nossa miséria. Jesus conviveu só com pecadores. Todos os discípulos eram pecadores. Então, quem somos nós? Muitas das vezes nós ficamos, alguns momentos das nossas vidas, eu não sei o que vocês passam, o que vocês estão passando, que passa pela mente de vocês, nós nos cobramos muito. Algumas das vezes nem nos sentindo dignos do amor de Deus, da graça do amor de Deus. Mas Jesus veio te chamar pelo nome. Melina, Ronan, Maria, Claudinha, Vaninha, Eli. Deixa eu ver aqui, não posso esquecer de ninguém. Jesus está chamando todo mundo. Fatinha, Andréia, Isadora, Heloísa, Isabel, Carmo, Rafa. Jesus chama por todos vocês. Ele não vê a sua miséria. Ele não vê quantas das vezes você não quis segui-lo. Ele não vê quantas das vezes que ele te chama pelo nome e você não levanta. Quando aqui fala, Jesus fala que chegou chamando Mateus e Jesus disse, venha comigo. Mateus se levantou. O se levantar daqui quer dizer erguer, estar firme, estar de pé, estar pronto. Não era simplesmente só levantar, quer dizer com ressurreição. Mateus não pensou, aqui não fala que Mateus levantou depois, esperou algum momento, pensou em alguma coisa, não. Ele não pensou, ele imediatamente levantou. Por que será? Será que foi a primeira vez que alguém enxergou Mateus e não cobrador de impostos? Será que pela primeira vez alguém olhou nos olhos e não o seu pecado, enxergou o seu coração? Quantas das vezes nos sentimos tão carentes de amor, tão carentes de olhar? Gente, como nós estamos carentes de olho no olho, no dia a dia de hoje. A gente passa pelas pessoas e não olha nos olhos. Bom dia, só um bom dia, uma boa tarde, olhando nos olhos. Quanta diferença isso faz? Isso salva o dia de uma pessoa, sabe por quê? Ela se sente importante. Ela percebe que você não está vendo a miséria dela, e sim o coração dela. E é uma nova oportunidade que ela tem de levantar, de ressurgir, de se transformar. Quando Jesus te chama pelo nome, ele está te dando a oportunidade de levantar. Ele te dá o livre-arbítrio. Ou você continua sentado na mesa da cobradora de impostos, ou você levanta. E eu quero levantar rapidamente. Só que eu quero escutar Jesus chamando pelo meu nome. Que muitas das vezes nós estamos com tantas distrações. Nós estamos nos julgando tanto que a gente também não percebe. Mas ele nos chama a todo momento. Só que a gente não percebe o chamado dele. E quando ele nos chama, é um convite para mudança, para transformação. Para não nos vivermos do passado, mas sim da gente ver do presente, do futuro. Eu escutei uma frase que eu achei muito forte. Foi numa homilia de um padre que eu estava ouvindo, que falou assim: todo santo tem passado, todo pecador tem futuro. Todo santo tem passado,
Mateus foi um santo. É um santo. Ele teve seu passado, não teve? Mas olha que futuro maravilhoso que ele teve. Então, é isso que Deus quer da gente. Jesus quer a nossa misericórdia. Ele nos dá misericórdia. E aí, depois disso tudo, Jesus chega naquele lugar, vê aquele cobrador de impostos, mas ele não vê o cobrador de impostos, ele vê Mateus. E dali, ele vai para casa e senta à mesa com Mateus. E naquele tempo de Jesus, a mesa era um local muito sagrado. Você não sentava com qualquer pessoa. A gente não podia sentar com qualquer pessoa. E Jesus sentou com aquele cobrador de impostos. Como somos hoje? Nós nos sentamos com qualquer pessoa? Nós aceitamos qualquer pessoa em nossa mesa? Por que que a mesa só no passado, só na época de Jesus era sagrada e hoje em dia não é mais pra gente? Eu gosto muito de uma frase que fala assim: não são todas as mesas que nos cabem. Nós precisamos aprender a nos retirar de várias mesas. Nós não precisamos estar em todas as mesas. Mas nós precisamos aceitar Jesus em nossa mesa. Não leve qualquer pessoa para a mesa, para sua mesa. Eu já falei aqui para você sobre os altares, né? A nossa mesa da nossa casa é um dos altares, é sagrado. Canso de falar, o nosso manual de instrução está aqui. Aqui fala, a mesa da nossa casa é sagrada. Então, não é qualquer pessoa que senta à nossa mesa. E a mesa é um lugar de, novamente, a gente olhar nos olhos. É um momento de partilha. Por isso que é tão importante sentarmos em família, estarmos em família, valorizar aquele tempo que nós estamos à mesa, sem distrações, sem televisão, sem celular, mas sim aquele momento importante de olharmos nos olhos, de partilharmos o que acontece em nossas vidas, partilharmos coisas, mensagens da palavra, dos nossos aprendizados. A mesa é um lugar de encontro, de respeito, de comunhão. E hoje se perdeu algo tão simples e tão valioso que a gente deixa passar. Qual foi a última vez que você sentou com a sua família e teve essa comunhão, nos olhos, de partilha, de encontro? Faz uma reflexão. E qual foi a última vez que você sentou em qualquer mesa? Que não teve olho no olho? Assuntos que não te fazem crescer? Pessoas que não te levam a nada? Qual foi a maior frequência? A mesa em comunhão ou a mesa da destruição? Jesus não quer que façamos grandes sacrifícios, igual ele fala aqui pra gente, no versículo 13. Eu não quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais. Jesus não quer sacrifício e não tenha mudança de atitude, mudança de comportamento. Jesus quer a misericórdia e não o sacrifício. O que adianta o sacrifício e você continuar da mesma forma? Não vale nada. Mas o que vale é a gente escutar que Jesus te chama pelo nome. Porque no dia que você estava no ventre da sua mãe, ele te desenhou do jeito que você é hoje, com cada detalhe. Uma obra-prima. Porque ele sempre te amou.
mesmo você no ventre da sua mãe, desde o ventre da sua mãe. Ele sempre te amou e ele te ama até hoje. E ele te chama pelo nome. Então levanta-te, saia desse lugar, porque Jesus ama a sua miséria e ele quer a sua misericórdia. Ele dá a oportunidade de ter a misericórdia neste momento. Jesus não quer que comungamos com o pecado, mas ele quer que comungamos com a transformação. Que o pecado nos leve à reflexão, para não voltarmos mais naquela posição, naquele lugar que estávamos sentados. E sim nos levantarmos, sacudir a poeira e não voltarmos mais para esse lugar de miséria. Porque ele disse: siga-me. A única coisa que ele te pede: siga-me. E Deus toca profundamente no meu coração, que chega a me dar angústia. Pessoas que não se acham dignas do amor de Deus. Ei, irmão, irmã, como Ele te ama. Como Ele quer sentar à mesa com você. Mas Ele te chama, te chama, te chama. Você não ouve. Você não levanta. Para de se julgar. Para de ficar como aqueles religiosos que não passam no mesmo passeio do cobrador de impostos. Não faça isso com você. Porque Jesus fala assim: ei, minha filha, ei, meu filho, siga-me. Se Jesus não está te julgando, por que você está fazendo isso com você mesmo? Se Jesus fala assim: siga-me, Ele pede para você esquecer todo o seu pecado, todo o seu coração negro, todos os seus pensamentos negros, destruidores, avassaladores. E pede para você levantar, para você ressuscitar, para você ser transformado, para você ser transformada. Acredite, Jesus te ama. Ele quer te transformar. Ele quer sentar à mesa com você. Ele quer te carregar no colo. Mas você tem que querer. Tira essa armadura, tira esse bloqueio. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar no teu coração. Que você vai poder experimentar o amor mais lindo. Um conforto maravilhoso. Que é o amor de Jesus. Deixa Jesus te transformar. Deixa Jesus lavar a sua miséria. Ele não está te pedindo nada. Ele está pedindo apenas que você levante. E siga. Siga firme com Ele. Acreditando no amor que Ele tem por você. No amor que Ele tem pelos teus pecados. Pela tua miséria. Porque Ele quer te transformar. Ele quer sentar todos os dias à mesa com você e olhar no fundo dos teus olhos e falar: ei, filho, ei, filha, eis-me aqui. Obrigado por me seguir. Obrigado por me aceitar. Eu te amo desde o ventre da sua mãe. Jesus não esperou Mateus mudar para chamá-lo. Jesus não ficou de longe observando a vida de Mateus.
Jesus o chamou daquele jeito que ele estava, naquela miséria. Jesus não nos enxerga como somos hoje. Ele enxerga aquilo que nós podemos nos tornar. Quem somos nós de não acreditar nisso? Quem somos nós de não crermos nisso? Que descobramos a força da misericórdia e não do sacrifício vazio, de onde não há mudança. Existem pessoas com vazio, medo, vergonha. Sensação que não são suficientes para Deus. Mas Jesus sentou à mesa com o pecador. Porque a misericórdia sempre foi a aparência da perfeição. Mateus não teve que ser mudado. Primeiro ele foi acolhido. Ele não foi rejeitado. Então pense nisso. Jesus não quer te rejeitar. E Ele não quer te ver lá embaixo, sentado como um mendigo sujo. Com aquela vidinha medíocre de todos os dias permanecendo no mesmo lugar. Mas Ele pede: ei filho, ei filha, venha comigo. Coloque a mão no seu coração agora. E se coloque no lugar de Mateus. Sente naquele lugar, naquela mesa. Te cobrar impostos. Que imposto você tem cobrado? Que pecado é esse que te transforma num sujo, num imundo, numa imunda? Que te impede de levantar? Seja verdadeiro. Já te falei, Jesus não está aqui para te julgar. Pense agora, qual é a sua dificuldade? Qual é a sua limitação? Aonde você quer ser transformado, para que você possa conseguir levantar? Ó Senhor Jesus, eu venho te clamar clareza, que existem pessoas que ainda nem sabem, não conseguem eleger qual é a sua miséria, qual é a sua dificuldade. E eu venho pedir clareza, Senhor, para essas pessoas. Clareza porque esse momento é tão lindo de intimidade contigo, ó Pai. Que o Senhor nos permite estarmos aqui contigo, onde o Senhor enxerga apenas o nosso coração e não a nossa miséria. O Senhor enxerga o nosso nome, aquele nome que o Senhor elegeu no ventre da nossa mãe. Dê clareza a nossos irmãos. Dê clareza para que o Senhor possa transformar. Que eles possam estar abertos para a grande transformação, para a grande ressurreição, para que eles possam ficar de pé verdadeiramente. Vem, Senhor Jesus. Traga clareza nesses corações e nesses pensamentos, ó Pai. Pensamentos, distrações vêm desviando desse momento. Mas nós temos fé, nós acreditamos que o Senhor é o maior. Apenas Tu podes, Senhor.
Porque nós sabemos da obra que o Senhor tem para realizar nessa vida dessa pessoa, que ela vai ser transformada hoje em nome de Jesus. Essa dificuldade de encontro que ela tem com ti, ó Pai, era dificuldade. Era. Porque agora é clareza. É fácil. E agora que você já sabe que imposto é esse que você está cobrando, que valor tão alto é esse que você cobra, um valor injusto, além da conta, exorbitante. Imagine Jesus chegando bem de longe e chamando pelo teu nome. Chega a dar eco. Você olha para um lado e para o outro, não acredita que é com você. Você levanta a sua cabeça, olha para frente para buscar a imagem, quem é que te grita? E aquela imagem maravilhosa que você não quer nem acreditar, é Jesus te chamando pelo nome. Levanta, levanta meu filho, levanta minha filha. Você ainda um pouco resistente, mas ele não fica de longe. Jesus se aproxima e ele não deixa de chamar pelo teu nome. E a cada vez que ele vem caminhando, fica mais claro que é o teu nome que ele chama. Só que a cada vez que ele se aproxima, além da voz ser mais clara, o raio de luz que sai do peito dele ilumina os seus olhos, dá clareza aos seus pensamentos e o teu coração. E ele chama de novo pelo teu nome, e agora você não tem dúvida. Agora você tem a certeza que é com você mesmo. E Jesus está à tua frente. Levanta. Levanta. Só que Jesus fala assim, segue-me. Só que antes disso, ele te dá um abraço. Um abraço que transborda, que nessa noite fria aquece seu coração. Que você sente agora, neste momento, um calor no seu peito. Que frio algum é capaz de ofuscar esse calor que você sente agora. Um calor que só o abraço de um pai. Um pai que enxerga o seu futuro, a sua transformação, em tudo aquilo que você pode transformar. E agora vocês se afastam. Ele coloca a mão em sua cabeça, te abençoa e você o segue. E é isso que Deus quer de você. E é o que eu desejo do fundo do meu coração. É em nome de Jesus que aconteça em sua vida. Que hoje você saia diferente e na certeza que o Senhor te chama pelo nome e não pela sua miséria. Que hoje, pelo menos um pouquinho, você possa sair transformado, transformada nessa nossa reunião de hoje. Amém. Amém. Dani, antes de eu entrar aqui hoje, engraçado que eu não sabia que você ia falar exatamente isso. Antes de eu entrar aqui hoje, eu estava pensando, né? Como que eu nunca me senti preparada para falar em grupo de oração, lugares onde tinha pessoas que sabiam, assim, mais sobre a Bíblia e tal, que eu não sei tanto, né? Eu não sou grande estudiosa, assim. E sempre fiquei pensando a respeito disso. Que aí hoje eu tenho, assim, daqui a 15 dias é a minha vez de falar, né? E aí eu fico, gente, será que eu estou pronta mesmo? Sempre me questionando. E as pessoas geralmente estão nessas questões, né? A gente não sabe se a gente está pronta, se a gente está no momento, se a gente tem conhecimento suficiente para fazer isso, né? Então, eu estava refletindo a respeito disso. E a outra coisa que aconteceu também sobre essa questão de Jesus fazer os convites, né? Ontem eu cheguei na missa às 8, só que a missa era às 9.
Aí eu fiquei lá sentada na igreja e tal, saí, fui no banheiro, fui na farmácia, depois voltei, e assim, sei lá, 8h30 eu estava sentada. Mas eu estava com a dor na coluna, porque eu tinha pegado, né, um peso no dia anterior, as minhas pernas doíam. Aí a mulher veio de lá e fez assim: olha, antes da missa, a gente faz uma procissão. Você pode ajudar a gente aqui na procissão para levar a vela? Aí eu, meu Deus do céu, minha perna não tá boa hoje, eu vou cair no meio dessa igreja. Tem que andar de uma ponta a outra da igreja, não vou conseguir, não. Aí eu, não vou negar, né? A mulher chamou. Aí eu fui com ela levando. Tinha uma hora que eu falei, eu não vou conseguir, meu Deus, dar outro passo. Fiquei com medo de cair, real, assim, porque minha coluna estava mesmo doendo. Mas eu pensava assim, ó, é para Deus, vai dar certo. E eu tô fazendo o esforço para Deus. Eu nem dizer não para a mulher que me chamou para fazer de coroinha. E eu ainda vou tirar foto de coroinha para mandar para minha mãe. Aí fui, aí depois tinha que subir no altar. Aí fiquei sentada no altar a missa toda. Depois tinha que segurar a vela na hora que o padre faz a leitura. E eu, assim, com medo de não aguentar, sabe assim? Tipo, parece que eu ia fraquejar a perna, mas eu pensava, não, é para Deus. Então, só fazendo um paralelo assim com o que você estava falando, é que assim, eu ontem não me sentia preparada de jeito nenhum, né? Para nem dar uns passos na igreja, assim, né? E fui convidada e eu achei que eu tinha que fazer aquilo, mesmo não achando que eu ia ser capaz de chegar lá no final, né? Mas é Deus preparando a gente em todos os momentos que Ele convida, e eu acho que a gente, pelo menos eu tento não dizer não, assim. É exatamente isso, os chamados dele, Vaninha. Se ele chama, ele nos sustenta. É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa, compartilhar com a gente algum momento, algo que foi tocado hoje? Eu, eu Oi? tô imaginando que essa fala da Vânia é interessante, porque acontece comigo também, essa percepção assim, de uma certa distância, né? Até por falta. Cada um tem uma história para contar aqui, né? De como foi a sua chegada, né, no Evangelho, né? Na palavra. E eu me sinto mesmo, tenho que dar minha mão palmatória, porque me faltam muitos quilômetros de estudo de evangelho. Então, assim, às vezes a gente tenta justificar, até assim, eu acho que na prática a gente tem buscado praticar o bem, né, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, para poder estar contribuindo com a humanidade, né, com o ambiente onde a gente vive, para que as pessoas sejam tocadas por esse amor que a gente está buscando, né? A gente procura demonstrar de alguma forma. E eu fiquei imaginando aqui como que, com relação ao tema de hoje, que é o chamado, como que esse chamado aconteceu no início, para que esse grupo se formasse, né? Eu fico admirado de ouvir você, a Cláudia, a Vânia, a Rafa, né, que são as pessoas que coordenam esse trabalho. Assim, como que Deus operou, né, fez que esse encontro acontecesse. É tão especial isso, eu acho que é tão mágico, mágico não, mas milagroso mesmo. Acho que é uma coisa assim de ele tocar em cada uma de vocês e que essa missão fosse viesse a ficar clara para vocês, que fosse cumprida, né? Eu estou voltando aqui hoje e agradeço a vocês pela acolhida, mas assim, eu nunca me distanciei assim, fisicamente sim, espiritualmente não existe mais essa possibilidade, né? Eu creio até que esse plano, né, nesse plano espiritual, né, a gente já mesmo tinha que fazer esse encontro aqui, né? Cada um de nós, cada um que está presente aqui, né, espiritualmente estava sendo convidado para, em algum momento, estar chegando para esse encontro. Eu fico embargado aqui, na boca seca, eu não consigo expressar direito, porque toda emoção aqui, eu fico tão encantado que eu estou vendo, assim, sentindo, é tão bonito e eu procuro sempre retribuir dessa forma, dando a vocês, assim, a todos aqui, a Deus principalmente, ao Mestre Jesus amado, a minha gratidão de estar aqui, porque eu sou um aprendiz, e esse tema de hoje serviu tão para mim, assim, para perceber, eu senti isso mesmo, né, apesar de, né, tantos pecados, né, ele me vê, né, em essência, né, em espírito, né, e a gente é convidado a viver nesse mundo para passar por essas provas, expiações, para isso mesmo, para a gente ser lapidado, ser desafiado, né,
a encontrá-lo em meio a tantas distrações, né? E é isso. Muito feliz de estar de volta aqui hoje nesse encontro. Nada é por acaso, né? Eu deveria sim estar aqui porque ele me chamou e eu escutei. Muito obrigado. Boa noite. Oi, Dani. Ei, Eli, já ia falar de você, gente. O Eli, onde quer que ele esteja, ele não está aqui, tá no Rio, né, Eli? Estou em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Ah, isso. E eu vou falar duas coisinhas para você. É o seguinte: hoje estava difícil de eu participar, mas eu revezei, a Sila ficou lá cuidando do netinho. Nós viajamos exatamente para cuidar dele. Tem 10 dias que nós estamos aqui, que minha filha viajou para um congresso. E nós estamos aqui tomando conta dele, muito longe de casa. Nós estamos viajando, né? Nós moramos em Belo Horizonte. Mas eu estou muito feliz porque o tema de hoje é exatamente Mateus, é meu neto. Então, nós estamos aqui tomando conta dele. E foi muito bom ouvir você falar mais de 50 vezes Mateus, tá? Que eu amo muito ele. E ele vai fazer 9 anos, dia 4 de julho. Vamos para Belo Horizonte amanhã, retornaremos para o aniversário dele. E também, que você sabe, Dani, nós somos muito felizes também que em outubro chega a Laurinha, né? Que é outra netinha. E outra coisa que eu queria falar com você, eu queria que você dividisse com a gente aqui. Esse final de semana eu sei que você recebeu o ministério. Me conta aí como que foi essa emoção. Pois é, pois é. Para quem não sabe, no dia de Corpus Christi, eu recebi a investidura de ministro da Eucaristia. Meu Deus. É difícil até de mensurar. Porque é uma entrega verdadeiramente, e assim, é escutar verdadeiramente o chamado do Senhor, né? E Deus vai chamando a gente, vai chamando a gente. Foi uma emoção indescritível. Na hora que o padre estava abençoando minha veste. E aí, naquele dia, eu, como ministra de Eucaristia, toda a minha família comungou comigo. Foi um momento de ressurreição, de transformação e de muita proximidade da importância que é estarmos ali com o corpo de Cristo. Só quem sabe o que é a verdadeira Eucaristia sabe o quão é valioso estarmos ali naquele momento. Então, eu não consigo nem mensurar a emoção que foi, tanto que as fotos só tem de mim, assim, urrando de chorar. O padre, na hora que foi me abençoar, ele até ria, porque eu estava soluçando de chorar. Mas é aquele choro, assim, de muita alegria, de muita intimidade naquele momento ali com o Senhor. Foi algo muito importante para mim, muito mesmo, de verdade. Obrigada, Eli. Boa noite. Boa noite. Aí, eu não sei, é Davidson ou Mariana? É Mariano, meu marido Mariana. está do meu lado, o Davidson. Aí, no chamado, eu não sabia se eu chamava Mariana, se é Davidson, se era outra Os pessoa. dois, é sempre os dois participam em casal. Ah, que bom. Então, Jesus chamou Davidson e Mariana. Eu queria falar, mas eu fiquei meio assim. Isso, eu já participo do grupo, Dani, e eu estou abrindo aqui para poder demonstrar, né, porque hoje eu compartilhei no grupo de família que a gente tem, a minha irmã e minha sogra estão participando hoje pela primeira vez, e a gente está aqui muito feliz, porque eu tenho certeza que essas palavras, né, vão chegar de alguma forma, trazendo transformação em todos os lares que a gente compartilhou aqui com a gente, também com eles, e eu estava comentando aqui com meu marido, como que é lindo a oração inicial, né, com a criança, como que os filhos são reflexo dos pais, você falando aí do testemunho, né, do ministério, e como que as crianças pegam esses bons exemplos e são semelhanças das coisas boas. Então, parabéns, viu? Isso é de um apreço, de um valor enorme. Parabéns.
por conduzir isso de uma forma tão bonita e por levar isso dentro de casa. Obrigada, Mariana. Não é fácil a gente seguir Jesus, a gente já falou aqui várias vezes, né? Mas a certeza que ele está com a gente, que ampara a gente, nos dá a leveza de qualquer desafio que a gente venha a seguir. Porque não adianta a gente cobrar sem que a gente seja modelo, sem que a gente viva a palavra, né? Minhas filhas, minha família, só vai poder querer experimentar o amor de Deus se eu puder trazer isso para dentro da minha casa, né? Na mesa posta, na cobrança de estarmos juntos aqui na mesa, na clareza de sempre não estarmos em qualquer mesa, que não é qualquer mesa que nos cabem. E a cada fala que vocês têm aqui, pode ter certeza que isso é um chamado de Deus, tanto para mim, para Claudinha, para Vaninha, para Rafa, né? Que isso tudo tem muito significado para a gente, por isso que a gente pede tanto para que vocês se manifestem, porque é de tão grande valia para a gente e para Jesus. Obrigada, Davidson, obrigada, Mariana, sejam bem-vindos à família, esperamos vocês toda segunda-feira. Mais alguém, pessoal? Gente, eu sou muito chorona, viu? Não ligue. Eu choro até com filme de comédia. Mais alguém? Então, aqui, Mariana e Davidson, já que vocês estão em família, vocês podiam fazer o Pai Nosso para a gente hoje. O que vocês acham, orar o Pai Nosso? Vamos sim. Vamos sim. Então, vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês, uma semana abençoada. E tenho a certeza que Jesus chama cada um de vocês pelo nome, viu? Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite.